Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Cabocla. Uma ótima quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia que está se iniciando. E o nosso bom dia hoje é especial para você da cidade de Engenheiro Coelho, que está nos acompanhando pela 107,3 e para você que está nos acompanhando também pela nossa live aqui, pela nossa página da Cabocla. É o seguinte, a partir de hoje a gente inicia a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Engenheiro Coelho. Lá são 4 candidatos, todos foram convidados e torcemos para que todos estejam presentes aqui nas nossas entrevistas, que tem o objetivo de levar para você, eleitor aí de Engenheiro Coelho, as propostas para as mais diferentes áreas. Hoje, quem abre a nossa série de entrevistas é a candidata Bruna Campos, ela que concorre à Prefeitura de Engenheiro Coelho pelo PRTB. Lembrando que as nossas entrevistas elas têm 40 minutos para que a candidata possa discorrer de todos esses temas. Não é isso, Fátima de Oliveira? E vamos lá que o tempo começa a contar a partir de agora. Exatamente. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença, Bruna Campos, e vamos lá para a primeira pergunta da nossa entrevista, né? Candidata, quais são as suas propostas para a saúde de Engenheiro Coelho? Fátima e Wagner, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter me convidado para estar aqui com vocês. Um super bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Cabocla. Então vamos lá na área da saúde. O que a gente pretende fazer? Gente, a coisa mais importante na área da saúde para nós é motivarmos nosso quadro de funcionário e fazer uma boa gestão de pessoas e de recursos que vêm para a saúde. Nós recebemos um orçamento bem alto para a saúde e acredito que esse valor precisa, sim, ser bem administrado. Então, a primeira coisa que nós pretendemos fazer é valorizar os profissionais que trabalham na área da saúde. A gente precisa valorizá-los tanto da parte financeira, porque o salário do funcionário público na área da saúde em Engenheiro Coelho está completamente defasado. Algumas pessoas estão há 8 anos sem dissídio. Então, a motivação para trabalhar é incrível, porque, apesar do salário, eles fazem um excelente trabalho. Mas precisamos valorizá-los financeiramente, precisamos treiná-los e capacitá-los. Existem máquinas em alguns lugares ali da saúde que hoje algumas pessoas elas estão paradas por falta de treinamento. Então, nós precisamos treinar essas pessoas para usar os recursos que a gente já tem. São recursos materiais que estão lá e estão parados. Um deles, por exemplo, nós temos 2 respiradores que, assim como chegaram, continuam lá envelopados. Então, o que falta isso? Falta treinamento, falta qualificação, falta capacitação. Então, esse é o primeiro passo na saúde. A segunda coisa é o seguinte, segundo a regra do SUS, nós queremos muito seguir a regra do SUS. O SUS tem um programa lindo. A pena é que em muitos lugares ele não é colocado em prática. Então, nós fazer o seguinte, o SUS diz que a cada 3 mil habitantes nós deveríamos ter um PSF. Hoje, nós temos um déficit muito grande de PSF. Nós temos 21 mil habitantes e apenas 3 PSFs e uma UBS. Então, o que iremos fazer? Mais 2 equipes de PSFs já estão, é só colocar, o prédio já está pronto. E precisamos construir mais um novo PSF e transformar a nossa UBS, que fica no bairro dos Universitários, em PSF. O que é PSF? É o posto da família. Ali, qual é a regra do SUS? Aquele médico, ele precisa estar ali das 7 às 5 da tarde, para medicar, para atender os pacientes. Precisamos ter um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os agentes de saúde. Só fazendo isso, nós vamos descarregar, como está hoje, cheio de pessoas precisando de atendimento, tendo que esperar abrir a bendita da agenda, que muitas vezes demora 30 dias. Então, 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos ali, e nós iremos fazer isso com mais médicos e com mais agentes de saúde cuidando da população. As pessoas também vão ter oportunidade de agendar as suas consultas via um aplicativo pelo celular. Hoje todo mundo tem celular. Bruna, essa ideia é muito difícil. Jaguariúna funciona assim, várias cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também funcionam assim. Eu estou falando, Wagner e Fátima, de coisas que acontecem
em outros lugares. Não são sonhos, isso nunca aconteceu em nenhum lugar. Isso já acontece. Por que engenheiro Coelho tem que ficar para trás? Uma outra coisa que nós queremos fazer é contratar pessoas qualificadas para trabalhar ali na gestão, para ser o secretário de saúde. Eu vi uma outra proposta, um candidato dizendo, eu serei o prefeito e o secretário de saúde. Meu amigo, muita falta de confiança no time. A gente não pode ser tão centralizador. Só para ficar mais claro para o ouvinte, imagine a cena. Você tem um diretor, que é diretor da escola, e também professor. Ele vai conseguir cuidar das outras áreas? Impossível. Ele não vai conseguir cuidar de outras áreas que também são importantes na nossa cidade. Então, nós teremos um qualificado, uma pessoa excelente ali para cuidar da Secretaria de Saúde. Então, eu falei do PSF, falei do aplicativo, prontuário eletrônico. Aí, algumas pessoas, Fátima e Wagner, podem perguntar assim, mas, Bruna, como que nós vamos fazer com a pessoa que ela é analfabeta e ela não sabe mexer no celular? Ela não consegue ler. Amigo, o postinho vai continuar no lugar onde ele está, o PA vai continuar no lugar que ele está, e as pessoas vão atendê-las normalmente. Porém, aquelas pessoas que têm facilidade com o celular vão ter a vida agilizada por esse aplicativo. Um problema sério que a gente tem em Engenheiro Coelho hoje, na saúde, funciona assim. Você vai até o PSF, marca a sua consulta, fala com o clínico geral, e ali ele vai te encaminhar, por exemplo, para um ortopedista. Aí você tem que subir até o centro de especialidades, ver quando marca a agenda, abre a agenda para marcar a sua consulta. E eu me pergunto, será que ali, no próprio PSF, não tem um sistema informatizado que essa mesma pessoa já poderia estar agendando ali, poupando o cidadão de Engenheiro Coelho, que muitas vezes não tem carro, se vai no ortopedista, muitas vezes já está com problema ali no joelho, no pé, enfim, e poupando ela de ter que se deslocar até um outro prédio que é distante, muitas vezes. Então, a gente precisa facilitar a vida do cidadão. A gente chama isso de governança digital, uma governança moderna para facilitar a vida das pessoas. E, claro, precisamos melhorar o número de especialistas. Eu tenho, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, falou, Bruna, eu vou num dermatologista em Rio Claro. Dermatologista em Rio Claro seria o preço que se gasta, né? O custo que se tem para levar um paciente até o Rio Claro, ou vários outros, várias vezes por dia ou por semana, nós economizaríamos e teríamos muito mais conforto para esse paciente se nós trouxéssemos o médico até Engenheiro Coelho. É isso que nós queremos, facilitar a vida do cidadão e economizar. Por isso que eu falo tanto assim, eu não sou política, eu sou uma gestora. E o meu trabalho todos os dias é procurar meios de facilitar a vida das pessoas e economizar. E é isso que nós queremos fazer na área da saúde, né? Bom, falei um pouquinho, quem quiser saber mais informações sobre a saúde, procure lá no nosso site. Tá certo. Candidata, vamos falar sobre educação. Nos fale sobre as suas propostas para essa área. Vamos lá, a educação é importantíssima. Eu sou formada em pedagogia e não tem país que vai para frente, não tem cidade que vai para frente sem educação. A gente pode ver outros países que estavam completamente devastados, como Coreia do Sul, Japão, e eles só se levantaram porque foi investido na educação, e não é na educação universitária, é na educação básica. E mais uma vez eu falo, para termos pessoas qualificadas e para termos pessoas ali com vontade de trabalhar, felizes, a gente precisa investir nos nossos profissionais. Precisamos investir nos professores que têm um plano de carreira não adequado, que estão, muitas vezes, alguns se formaram há 20 anos atrás. Então, como professor, eu posso dizer, as crianças mudaram a sua forma de aprender e a gente precisa muito reciclar o conhecimento desses professores. Então, precisamos valorizá-los de quais maneiras? Primeiro, financeiramente, o salário do professor engenheiro Coelho é defasado. Eles não respeitam o piso salarial, não respeitam a lei do 1/3. Então, eles precisam ser bem valorizados. A segunda coisa, eles serem qualificados e ter o que nós chamamos de educação continuada, que é aquela coisa que o professor está sempre aprendendo. Eles precisam de boas pessoas ali na liderança. Precisamos também de uma infraestrutura nas escolas. A gente tem escolas hoje em Engenheiro Coelho que não tem um sifão de pia. Nós temos escolas que não tem porta nos banheiros.
A prefeitura precisa ter uma equipe de manutenção para auxiliar, parece coisa simples. A gente, uma criança que é tímida, como que ela vai no banheiro numa escola que não tem porta? Então, são coisas que nós precisamos cuidar também. Nós vamos fazer também uma verba um fundo da educação, onde as escolas tenham independência para gastar aquilo lá. Muitas vezes a escola fica lá passando perrengue por causa de coisas pequenas. Se ela tivesse a verba ali, ela mesma poderia escolher e ver qual é a sua necessidade e em administrar aquele recurso para a escola, não dependendo da prefeitura, muitas vezes, que é morosa, para fazer coisas que são simples. Então, esse fundo, a gente promete, vamos padronizar as escolas também. A gente vê escolas que têm muitos recursos de materiais e de pessoas e outras que têm menos. As nossas escolas precisam ser padrão. Tanto as escolas da Vila, como as escolas do Jardim Brasil e dos outros bairros precisam ter o mesmo padrão. Isso é importantíssimo. Já uma notícia para o nosso... para o Coelhense, né? Nós já estamos com parceria e temos o apoio de um senador e um deputado, e já contamos para ele a situação da nossa escola estadual, que hoje nós não temos, por exemplo, ensino médio, o 2º e o 3º ano de manhã, nós só temos ele à noite. Então, para um adolescente de 15, 16 anos, para que colocá-lo para estudar à noite se ele não trabalha? Então, o aprendizado vai ser muito melhor no período da manhã. Então, nós precisamos de uma escola nova e já foi nos prometido a verba para essa escola própria. Para essa escola nova, nós precisamos apenas ceder o terreno. Precisamos melhorar a merenda. Vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Agricultura, que vai estar incentivando o nosso pequeno produtor a produzir o alimento necessário para a merenda da escola. Vamos fazer o dinheiro ficar na cidade e vamos fazer com que a escola tem um alimento saudável ali e fresco ali, fazendo com que o dinheiro gire. Agora, nós temos um problema sério, Fátima e Wagner, Engenheiro Coelho, que muitos jovens eles estão ali sem sonho, sem perspectiva de futuro. Eles não pensam em cursar uma universidade, fazer um curso técnico, até porque fica distante. Então, nós precisamos trazer cursos técnicos para a cidade e para estimular esse jovem a querer prestar uma prova do ProUni, né? Para entrar numa universidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer um curso preparatório do Enem. Isso, a prefeitura não tem como controlar a escola estadual do ensino médio, mas eu posso sim trazer um curso preparatório do Enem para que esse jovem ele sonhe com uma universidade, e não só sonhar, ele precisa ter condições. Muitos não sonham com uma faculdade porque ele fala, eu nunca vou passar e conseguir uma bolsa do ProUni, que é a faculdade de graça ali para os alunos. Então, a prefeitura vai ajudar com essa parte aí também. Ok? E precisamos também de um transporte. Existem pessoas que moram ali perto da pista, elas estão muito distantes da escola. Como que essa jovem de 15 anos, ela vai ali sozinha à noite? A gente tem visto pais que preferem que os seus filhos saiam da escola do que ficar correndo risco ali, eles têm medo de envolvimento com drogas e outras coisas. Então, se a prefeitura disponibilizasse um transporte para essas pessoas que moram um pouquinho mais distante, seria excelente, é isso que nós vamos fazer. E uma última coisa, vamos ter ali bibliotecas em todas as escolas. Eu, como professora, eu gosto muito de ler, tenho 2 filhos, meus filhos gostam muito de ler, eu gostaria que todas as crianças criassem esse hábito. E como elas vão criar esse hábito? Se tiver livros disponíveis. Eu tive o privilégio de escrever 3 livros paradidáticos para as crianças, da área ali do espaço cultural, da biblioteca, a importância do prefeito, do vereador, e outro falando sobre a importância dos negros, falando sobre a parte, como é importante, todas as pessoas são iguais. Então, são livros bem bacanas. Eu presenteei as escolas, mas não sei se os alunos tiveram acesso, porque as nossas escolas não têm biblioteca. Como um país vai para frente sem leitura? Então, as nossas escolas, cada escola vai ter a sua biblioteca. E vamos estimular ao máximo essa criança. Vamos investir na educação básica para que o Engenheiro Coelho tenha futuro de verdade. Ok, respondido. Vamos para a próxima. Candidata, como vai trabalhar a captação e fornecimento de água em Engenheiro Coelho? Engenheiro Coelho, Fátima, tem um problema terrível com a água, e não é porque não temos água, é porque fazer essa água chegar
na casa das pessoas, precisa de uma estrutura melhor. A cidade cresceu, nós temos um número muito maior de pessoas e nós precisamos melhorar esse abastecimento de água. Hoje, a SAEC, ela faz ali o seu trabalho, mas a gente vê várias coisas que podem ser melhoradas, né? A Fazenda Pinhalzinho fornece grande parte da nossa água. Nós precisamos ao melhorar o quê? A tubulação, as bombas. Ali entra um outro problema de Engenheiro Coelho. Nós temos um problema sério com manutenção. E quando a gente não investe em manutenção, a gente paga mais caro depois quando a bomba ou a tubulação ela for quebrada. Então, a gente precisa cuidar da manutenção do nosso sistema de distribuição, melhorar e trocar a tubulação em determinadas áreas e melhorar essa nossa captação com bombas de sucção e melhorar os nossos reservatórios. Nós temos poucos reservatórios em Engenheiro Coelho e nós precisamos melhorar sim o reservatório. Fazer um sistema inteligente de bypass. O que é o bypass? Quando você está fazendo a manutenção em determinada área, você não precisa acabar com toda a água da cidade. Você fecha um lado, continua tendo a sucção por um outro lado, a cidade continua sendo abastecida e você faz a manutenção. E você vai fazendo isso em várias áreas. Então, por isso que eu digo, olha, isso é uma administração inteligente. Engenheiro Coelho, meus amigos, precisa de um administrador que esteja olhando por soluções para economizar, soluções para evitar desperdícios, e é isso que nós vamos fazer na captação de águas também. Agora, Engenheiro Coelho tem um outro problema, Wagner e Fátima, que é o valor das nossas contas de água. Por incrível que pareça, a Engenheiro Coelho é o que cobra o menor valor por metro cúbico, apenas R$ 3,70 o metro cúbico. Porém, a gente não sabe o que acontece, se é o desperdício no meio do caminho, que as pessoas pagam, pessoas com famílias de 5 pessoas pagam R$300 de água. É um absurdo, isso precisa ser verificado e nós vamos fazer isso no nosso governo. Candidata, você já falou um pouco, você já deu uma pincelada nisso, mas agora eu gostaria que você falasse mais sobre as suas propostas para o funcionalismo público, agora envolvendo todas as áreas da prefeitura. Pois é. O funcionário público é aquele que precisa estar motivado para atender bem a população. Ele precisa receber um bom salário. Nós temos alguns problemas sérios em Engenheiro Coelho, que é a tal da perseguição política. Por exemplo, tem uma pessoa que foi despedida porque ela entrou como candidata de um partido contrário ao do governo atual. As pessoas muitas vezes trabalham sob essa pressão. Quem você apoia politicamente? E aí, dependendo de quem ele apoia politicamente, ele vai trabalhar, como é bem comum lá em Engenheiro Coelho, quem é de lá sabe disso, vai trabalhar no cemitério, porque você foi contra o prefeito. Nós não vamos trabalhar assim. Se você, meu amigo, não nos apoiou politicamente, você é funcionário público, eu tenho 4 anos para fazer você se arrepender de não ter nos apoiado. Não porque eu te persegui, mas porque nós fizemos um governo tão bom, tão adequado, que você fala assim, olha, que pena que eu não apoiei eles. Então, essa perseguição política, esse ambiente de, ai meu Deus, ele está me perseguindo, isso vai acabar. Isso também é um quesito de motivação. Uma outra coisa é que muitas vezes uma pessoa sem qualificação nenhuma, que sabe muito menos do que aquele que está ali na prefeitura por 20 anos, ele vai ser o chefe daquela equipe. Sabe por quê? Porque ele apoiou na política e levantou bandeira para determinado candidato. Meu amigo, funcionário público, você pode ter certeza que nós vamos aproveitar todos aqueles que são eficientes, que são qualificados. E eu quero te dar certeza, se você não nos apoiou, não fique com medo de perder o seu cargo, ok? A gente vai cuidar de você e nós vamos colocar pessoas eficientes para liderar os times que nós temos ali. Então, o funcionário público vai ser bem tratado. E agora eu vi um outro candidato, achei um barato, ele falou que vai fazer uma moradia especial para o funcionário público. Eu fiquei imaginando uma vila do funcionário público de Engenheiro Coelho. Acho que não teremos verba para isso. Então, nós não iremos prometer isso, mas prometemos que você vai ter um salário digno para você mesmo entrar nos... Se você não tem ainda sua moradia, sua casa própria, para que você mesmo possa conseguir comprar a sua casa ali ou construir a sua casa. Ok? Vamos fazer promessas que são viáveis. Bom, estou pegando um gancho já, tá, candidata? Falar de habitação. Quais suas propostas nessa área? Vamos lá, estava falando sobre habitação. Amigos, habitação, ter a sua casa, o seu cantinho para morar, é uma das coisas, depois do alimento, é o maior sonho do ser humano. Todo mundo quer ter o seu cantinho. Ano passado eu tive o privilégio de construir minha casa própria e é uma alegria imensa você poder ir
morar na sua casa. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é o seguinte: Engenheiro Coelho tem terrenos muito caros. Com o salário que as pessoas ganham hoje, é quase impossível elas comprarem um terreno em Engenheiro Coelho. Então, nós vamos fazer um loteamento para as pessoas de baixa renda, com entrada ali de R$3 mil e parcelas máximas de R$500. Bruna, isso é viável? Sim. Em outras cidades que nós pesquisamos, isso já funciona muito bem. A quem vai poder adquirir esse loteamento? As pessoas que têm renda máxima até de 3 ou 4 salários mínimos. Vai poder comprar mais de um terreno para vender? Não, serão para as pessoas que realmente necessitam. Vamos aproveitar o plano do governo federal, que é do Casa Verde e Amarela. Não existe mais Minha Casa Minha Vida. Até um candidato, vou usar Minha Casa Minha Vida. Não existe mais, candidato, tem que se atualizar. Vamos usar o programa Casa Verde e Amarela. E esse programa, ele baixou muitos juros e vai facilitar para que o cidadão consiga construir a sua casa. Agora, para aquelas pessoas que não querem ter o trabalho ali de construir, nós vamos fazer parcerias público-privadas com construtoras, com pessoas que querem construir e colocá-los no programa lá, Casa Verde, Amarela, para que elas possam vender com prestações mais baixas. Hoje as pessoas pagam R$600 de aluguel. Ela pode muito bem pagar R$600 de parcela na casa dela. Em 20, 30 anos, essa casa é dela. Então, é importantíssimo que a gente cuide aí dessa parte. Vamos também fazer e ajudar na regularização dos imóveis. Nós temos imóveis que valem ali R$1 milhão em alguns lugares, que a pessoa paga apenas ali, ela não tem o documento dessa casa, desse imóvel. Ou temos casas mais simples, que hoje, sem o documento, sem escritura, você vai vender essa casa por 30, 40 mil reais. Se você tiver escritura, a valorização do imóvel, ela vai para cima. Vai pagar ali, a casa vai valer coisa de 80, 90, 100 mil reais. Isso vai proporcionar a possibilidade do cidadão coelhense fazer um financiamento, reformar a sua casa, colocar no banco à disposição para, quem sabe, fazer ali montar um negócio próprio. Então, abre as portas para a população. Então, vamos dar oportunidade para quem quiser fazer regularização das suas casas. Lembrando que isso aqui são propostas de governo, né? Vamos trabalhar para podermos cumprir todas elas. Candidata, já temos 20 minutos da nossa entrevista para praticamente metade do nosso tempo. Então, vamos para mais uma pergunta. Agora, a senhora já deu uma pincelada também nesse assunto, mas agora eu gostaria que a senhora falasse mais sobre as suas áreas, sobre as suas propostas para a infraestrutura de Engenheiro Coelho, envolvendo aí toda a cidade. Bom, já falei um pouquinho sobre a tubulação, na questão da água. Nós temos um problema sério em Engenheiro Coelho, de o esgoto, foi feito um asfalto pelo governo do PSDB, em um lugar e não foi feito galeria de água pluvial. Então, quando chove, muitas casas, a água entra mesmo, não tem bueiro, não temos boca de lobo, e muitas vezes a água da chuva se mistura com o esgoto, com a rede de esgoto, fazendo com que volte esse esgoto para a casa das pessoas. A gente viu pessoas perdendo móveis por causa desse problema. É uma judiação, precisamos melhorar isso, mas é caríssimo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar ali, fazer fossas de drenagem nas esquinas, para que essa água da chuva entre. É um método mais barato, inteligente, para resolver esse problema. Nós temos problema sério com asfalto, mas, claro, o asfalto nenhum vai aguentar tendo uma aguinha que passa ali dia e noite. Então, nós vamos cuidar dessa parte também do asfalto. Precisamos pedir ali uma passarela entre o distrito industrial e os bairros que nós não temos. Precisamos mudar a iluminação. Quem paga a iluminação pública de Engenheiro Coelho é o próprio cidadão. Por que nós não vamos ter, então, lâmpadas mais inteligentes, um sistema mais inteligente, com lâmpadas que economizem, que gastem menos, como lâmpadas de LED. Então, estamos propondo, nos 4 anos, nós mudarmos a iluminação da cidade, colocar iluminação onde não tem. A infraestrutura entra também em parques, precisamos de parques ali para a nossa cidade. Parques, paisagismo é uma coisa barata, existe verba para isso. No Jardim Mercedes, nós temos uma área verde fantástica, que nós podemos construir ali uma área de areia, uma quadra de areia, quadras de esportes, parquinho para as crianças. Para você ter ideia, Fátima, eu como mãe, eu me dou pelas mães e pelas crianças, que nós não temos um parquinho para as crianças
para as crianças, participarem. Então, nós precisamos, para as crianças brincarem, nós precisamos ter um parquinho, vários locais com parquinho. Precisamos melhorar a nossa rodoviária, precisamos mudar o banheiro ali do barracão da feira. Então, são coisas que parecem simples, mas vão fazer a diferença no cidadão. Eu, como mãe, gostaria de ter um lugar para levar os meus filhos para brincar. E eu vou cuidar das mães, das famílias e das crianças, para que elas tenham mais áreas de lazer, para elas brincarem. E entra aí no tema da infraestrutura. Ok, vamos lá para a próxima. Como vai trabalhar a questão de geração de empregos e desenvolvimento econômico? Bom, a primeira coisa para a geração de emprego é a gente tirar a burocracia da prefeitura. Para você ter ideia, Fátima, eu tenho 10 amigos, tem um amigo que é contador, e ele abriu 10 MEIs em São Paulo, porque ele não conseguiu abrir engenheiro com ele por excesso de documentos, pela burocracia. Então, se você quer atrair emprego para engenheiro coelho, você tem que tirar a burocracia ali da prefeitura, para que as empresas queiram vir para engenheiro coelho. A segunda coisa é arrumar o distrito industrial. Que empresa vai se instalar no nosso distrito industrial, sendo que nós não temos iluminação, não temos energia, não temos água, um mínimo de infraestrutura. Precisamos colocar a infraestrutura no distrito industrial. Outra coisa, temos que avaliar caso a caso. Muitas pessoas receberam um terreno, ganharam um terreno de 1.000 metros, mas ele está lá guardado como investimento. Então, a prefeitura tem que ficar em cima. Você ganhou o terreno, você tem um prazo determinado para construir e para começar a fazer funcionar aquele terreno. Precisamos de emprego para ontem. A gente não pode esperar 20 anos a pessoa construir ali. Uma outra coisa é avaliar caso a caso a questão. Tem empresas que não vão, por exemplo, construir, não cabe a empresa dela em terreno de 1.000 metros quadrados. Então, se a empresa precisa de um espaço maior, a prefeitura tem que avaliar. Isso é uma forma de atrair empresas para cá. Vamos trabalhar também nos sistemas de cooperativas. Nós temos ali a nossa produção rural, ela é muito grande. Você vai perguntar sobre agricultura, vou dar uma emendada aqui para falar de uma coisa só. Nós temos muitos pequenos produtores e grandes produtores. Então, qual é o auxílio que a prefeitura tem dado para essas pessoas? Então, nós precisamos treinar, ajudar os pequenos produtores para que eles possam gerar renda ali, para que deixe de ser uma agricultura de subsistência e o dinheiro fique ali na cidade, né? Vamos trabalhar também com feiras do microempreendedor, vamos ter um PAT em Engenheiro Coelho, é uma coisa simples de se fazer, a prefeitura precisa apenas ceder uma sala, e qualificar e capacitar o nosso jovem. Por isso que nós vamos fazer as parcerias com o Sistema S, que é o Senai, Sebrae, Senat, Senac, isso é importantíssimo para qualificar. Eu conversei com alguns empresários de Engenheiro Coelho e eu perguntei por que vocês não contratam 100% da população de engenheiro? E eles me disseram, Bruna, as pessoas não têm qualificação. Então, nós precisamos qualificar esses jovens para atrair as empresas. Olha, eu vou para Engenheiro Coelho porque lá tem um pessoal qualificado, nós temos boa infraestrutura, nós temos boas estradas rurais, então eu posso me instalar um pouquinho mais longe. Nós temos um valor de imposto muitas vezes diferenciado, nós precisamos lutar por isso na Câmara de Vereadores. Então, são medidas para melhorar a economia. E, claro, com mais emprego, você vai ter um comércio com muito mais movimento e vai ser, a gente vai gerando empregos em outras áreas. E a médio e longo prazo, claro, vamos trabalhar para trazer empresas grandes, indústrias para Engenheiro Coelho, porque nós temos pessoas para trabalhar nelas e temos espaço, temos água. E só uma curiosidade, nós já estamos em conversa com um grupo asiático que quer se instalar em Engenheiro Coelho. A Ásia, como todos sabem, elas estão desesperadas por comida, por alimento. Nós temos terra, temos água, temos mão de obra, e eles já estão vendo a possibilidade de se instalar aqui na nossa cidade. Candidata, agora vamos falar de 3 áreas diferentes, mas que praticamente estão interligadas umas com as outras, que é a questão do saneamento básico, da coleta de lixo e também do meio ambiente. Gostaria que a senhora nos falasse sobre as suas propostas para essas áreas de Engenheiro Coelho. Olha, a falta de saneamento básico em Engenheiro Coelho é incrível. Tem alguns lugares que eu olho e falo, meu Deus, eu estou em outro país, completamente subdesenvolvido, porque você vê ali no Jardim Mercedes,
Você está na última esquina ali, quem está de frente com a área verde, a água da chuva vem, tem um bueiro, ela passa por debaixo da rua e ela cai ali, e ali ela empoça. E fica com lixo, água parada. Meus amigos, você sabia, Wagner e Fátima, que Engenheiro Coelho aumentou em 50% a taxa de mortalidade infantil? Infelizmente, muitas vezes pela falta de um pré-natal adequado e também pela falta de saneamento básico. Então, a gente precisa cuidar do saneamento básico. Como eu falei, da água pluvial, áreas de esgoto, né? Ali no bairro dos universitários, dos bairros ao redor do NASP, nós não temos saneamento básico. Como vamos resolver isso? O governo federal lançou um programa chamado o Marco do Saneamento Básico, onde ele garante ali 99% de água potável e 90% de saneamento básico. O governo federal está injetando dinheiro nas prefeituras para a gente resolver esse problema. E nós temos que aproveitar. Só que Engenheiro Coelho tem um problema sério. Como ele colocam pessoas ali, muitas vezes que apenas apoiaram na política, mas não tem conhecimento nenhum na área. Para vocês terem ideia, eu tenho um documento com 80 páginas de verbas que estavam disponíveis pelo governo federal e, infelizmente, por falta de projetos, nós não pegamos essas verbas. Então, nós vamos colocar pessoas adequadas e qualificadas para realizar esse projeto e trazer a verba que já está disponível do governo federal para resolver o problema de saneamento básico nos bairros que mais precisam, principalmente na região ali do NASP, certo? Vamos trabalhar, sim, com a reciclagem. Nós temos várias pessoas que coletam os recicláveis e têm como seu ganha-pão nisso. Nós vamos organizar essas pessoas para que elas possam melhorar o seu rendimento da coleta dos recicláveis, né? E vamos cuidar. A gente tem ali perto do Céu Azul um problema sério, que as pessoas vão e descarregam ali o seu lixo, o seu entulho. Então, nós vamos adquirir uma máquina que tritura, por exemplo, os materiais de restos de construção. Esses materiais podem ser reutilizados na cascalhagem das estradas rurais. Aquelas que nós não conseguimos asfaltar e aquelas que estiverem mais distante ali da cidade, que não tem um fluxo muito grande de veículos, a gente precisa cuidar dessa cidade, dessas terras também, dessas estradas. E esse material, do resto de material de construção, vai ser colocado ali para cascalhar essa terra. E uma das verbas também, falando de meio ambiente, né, o governo federal liberou uma verba para as prefeituras colocar nos seus prédios públicos, para colocar energia solar, que é uma energia sustentável, para que as prefeituras economizem e para cuidar do meio ambiente. Infelizmente, a nossa cidade não teve um projeto para pegar essa verba, nós vamos correr atrás dela, e é uma outra parte que vamos estar cuidando do meio ambiente também, e fora colocando lixeiras na cidade, etc. Nos fale de suas propostas agora para cultura e turismo. Vamos lá. O turismo, você sabia que a cada R$1 que se investe em turismo, volta 30 para a cidade? Então, é um investimento excelente. Nós estamos numa região muito bem localizada, estamos perto de Olambra, que é uma cidade turística, e a gente pode fazer várias coisas na área do turismo. E o turismo tem uma outra vantagem. Você gera emprego e você não precisa de mão de obra especializada. Você consegue empregar os mais jovens e também aquelas pessoas que têm acima de 50 anos, que é um problema sério de Engenheiro Coelho. Os jovens não têm a sua primeira oportunidade, eles estão com muita dificuldade para emprego e o turismo pode resolver isso. Na parte cultural, nós temos uma cidade rica em cultura mineira, cultura nordestina. Então, nós vamos fazer um calendário turístico para Engenheiro Coelho. Pretendemos fazer ali uma concha acústica. Nessa concha acústica, nós vamos estipular uma vez mensalmente, vamos estipular o calendário turístico ali, onde teremos apresentações culturais. É a dupla sertaneja da cidade, é o coral da escola, é o grupo de sinos, a orquestra, o NASP, é a melhor faculdade de música do Brasil, uma das melhores ali. Ela tem atrações turísticas e culturais riquíssimas. Nós podemos aproveitar isso. A nossa população também, né? Antigamente nós tínhamos o grupo marcial que tocava a banda da cidade, então nós vamos instalar essa banda, vamos colocar novamente a fanfarra da cidade, o grupo marcial, para que nós possamos desenvolver toda a parte cultural ali da cidade. Candidata, temos já 32 minutos, praticamente 8 minutos faltando só da nossa entrevista. Vamos tentar correr aqui. Vamos falar agora sobre o esporte e lazer. Ok.
O esporte, nós vamos colocar mais possibilidade para que as crianças possam praticar outros tipos de esportes, como ginástica artística e ginástica rítmica. Isso é um valor pequeno para investir. Nós já temos o ginásio. Nós temos ali no Luiz Fávaro um outro ginásio que está completamente abandonado. Nós vamos cuidar ali. Nós temos uma pista de skate que está abandonada. Então, nós vamos colocar outras modalidades, como basquete, handebol, vôlei, não apenas o futebol. Vamos colocar para os adultos também, voltar os nossos campeonatos da amizade. Para as mulheres, vamos colocar aulas ali de zumba na praça, no barracão da feira, para que todo mundo se exercite. É importante lembrar que a criança, que ela é estimulada desde cedo a praticar esporte, o jovem, a mulher que pratica esporte, ela vai ter menos problemas com diabetes, hipertensão, entre outras coisas. Então, nós vamos colocar outras opções, outras modalidades ali, formando times, para que Engenheiro Coelho possa ser representado através do esporte em campeonatos regionais e estaduais, por que não nacionais, né? Agricultura, você quer acrescentar alguma coisa ou vai para o próximo? Eu falei bastante sobre agricultura aqui. Vamos cuidar das estradas, vamos estimular ali o pequeno produtor e o que nós pudermos comprar e adquirir dele, nós iremos fazer. Candidata, agora é hora de nós falarmos sobre a captação de recursos, que vai ser tão importante no ano que vem, quando estaremos em um ano pós-pandemia. Como você vai trabalhar a captação de recursos? Bom, a gente existem várias formas, né? Uma delas, nós temos excelente relacionamento com deputados, como, por exemplo, a Carla Zambelli, o Coronel Tadeu, a deputada federal Kátia Sastre, com o senador Major Olímpio. Então, essa é um meio. O outro meio é você ter pessoas qualificadas nas secretarias, pessoas que saibam realizar projetos. Para você ter ideia, Wagner e Fátima, só esse ano, vou dar um exemplo apenas. Na Secretaria de Esporte, nós perdemos uma verba de um deputado federal de R$250 mil e uma de 125 mil, porque nós não fizemos projeto. Então, quando você coloca pessoas despreparadas no governo, simplesmente porque elas te levantaram bandeira para você, você não tem esse tipo de pessoa qualificada para realizar os projetos. Nós teremos. Isso é um meio de captação de recursos, e um outro é o seguinte: quanto mais empresas e mais pessoas empregadas na cidade, mais dinheiro vai movimentar na cidade e mais renda, mais imposto a gente vai pegar, não porque nós aumentamos o número de impostos, mas porque nós temos mais pessoas trabalhando. Quais agora são suas propostas para a segurança pública? Pois é, a gente quer fortalecer a Guarda Municipal, que faz um trabalho já excelente na cidade. A PM é responsabilidade do Estado, mas a gente pode fazer essa interligação entre a PM e a Guarda. Vamos colocar câmeras em pontos estratégicos para uma segurança inteligente. Vamos colocar o PROERD e os anjos da Guarda para trabalhar com as crianças nas escolas, prevenindo problemas como drogas, entre outros ali, né? E precisamos também pegar verba, mais uma vez precisamos de projeto do Senasp, que é do órgão de Segurança Pública Nacional, para munição letal, não letal, né, para armas, e vamos instalar ali na área rural o botão de pânico, que é excelente forma, e o que a gente chama ali de GPS caipira, para que a Guarda e a PM possam chegar com rapidez e agilidade na área rural que está tendo alguma ocorrência. Candidata, agora nós falamos sobre a questão da proteção animal. Como que a senhora vai trabalhar essa questão em um futuro governo? Olha, eu sou uma pessoa que ama os animais e temos que protegê-los e cuidá-los. A primeira coisa é trabalhar com a castração. Precisamos castrar para diminuir a população animal na nossa cidade. Precisamos também microchipar esses animais e fazer campanhas de adoção. Nos fale sobre suas propostas, tá? Na área da promoção social. Olha, promoção social. Essa ajuda social, ela chega quando a pessoa mais precisa. E nós temos que ajudar realmente as pessoas. O ano passado, Engenheiro Coelho recebeu uma verba de 2,5 milhões para assistência social. É um valor muito alto e ele tem que ser bem utilizado. Pretendemos também fortalecer ali o apoio para que essa pessoa ela pare de necessitar ali apenas da promoção social, para que ela saiba pescar. Então, vamos ajudar as pessoas a formar o seu currículo, a se portar numa entrevista de emprego. Isso é importantíssimo. E qualificar essa pessoa nas suas áreas que ela gosta, nas suas áreas nas suas habilidades, certo? Então, isso é importantíssimo
na área de promoção social. Vamos cuidar de quem está mais precisando no momento que ela mais precisa. Candidata, terminamos a nossa série de perguntas. A senhora tem agora 38 minutos. A senhora tem 2 minutos para dizer por que a senhora quer ser a próxima prefeita de Engenheiro Coelho. Vamos lá, meus amigos coelhenses. A nossa cidade esteve na mão de 2 famílias apenas nesses 29 anos. Eu não vou dizer se eles foram bons ou ruins. O que eu vou dizer é o seguinte: o que eles tinham para fazer, eles já fizeram. Não vai ser mais 4 anos que vai fazer diferença para eles. Por que não fizeram antes? Então, o que nós pedimos é uma oportunidade de mostrar uma gestão eficiente, com pessoas qualificadas. Nós somos o único grupo que não fizemos coligação. Por que nós não fizemos coligação com outros partidos? Porque aqui em Engenheiro Coelho, em outros lugares do Brasil, a coligação funciona assim: eu te apoio com os meus 17 candidatos e você é obrigado a me dar 2 secretarias. Eu recebi propostas assim e eu disse: não, muito obrigado. Nós vamos sem coligação, desculpa o linguajar chulo aqui, né? Mas sem o rabo preso com outros partidos, porque é impossível uma pessoa que está sendo apoiada por 5 partidos conseguir governar, porque ela está ali amarrada. Então, o que nós queremos é fazer um governo limpo. Nós somos o único governo que não quisemos, abrimos o único governo, o único partido que abrimos mão do fundo eleitoral. Nós, do 28, respeitamos o seu dinheiro e nós pedimos a oportunidade de ser um prefeito que vai mudar Engenheiro Coelho e pedimos o seu voto ali de confiança. Temos uma equipe qualificada, uma equipe honesta e justa e pedimos oportunidade. Quando eu olho, Wagner e Fátima, para uma criança de 11 anos que não sabe ler ainda, eu me importo. Eu vejo o que nós precisamos fazer com essa criança. Quando eu olho um jovem que está desempregado, com 23 anos e nunca teve a sua carteira registrada, eu me importo. Por isso que eu peço a oportunidade para a gente mudar o destino dessas pessoas. Candidata, a senhora ainda tem 10 segundos. 10 segundos, então vamos lá, né? Falando de se importar, se importamos com os idosos, com as crianças. Eu sou mãe e eu quero cuidar de você, mulher, quero cuidar de você, criança. Candidata, e pedimos o seu apoio ali. Seu tempo terminou, 40 minutos. Encerramos aqui a entrevista com a candidata Bruna Campos, ela que é candidata à Prefeitura de Engenheiro Coelho pelo PRTB. Obrigado, candidata. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. A gente que agradece a sua presença e desejamos boa sorte. Ok, vote 28, meu amigo, vote certo, vote 28 no Novo de Verdade. E agora eu me dirijo para você que está acompanhando a gente, já fazendo um convite. Amanhã a gente segue com a nossa série de entrevistas e nesta quinta-feira o nosso entrevistado é o candidato Doutor Henrique. Então a gente marca um novo encontro com você amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.